Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações. Salmo 40, versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa palavra, esperei com paciência, eu creio que é um texto muito conhecido, que você talvez conheça, e às vezes as pessoas pensam que esperar pacientemente no Senhor é uma coisa monótona, chata, e é uma coisa sem esperança alguma. Talvez muitas pessoas estejam aí achando que esperar no Senhor é algo ruim, é algo que está atrasando a sua vida. Mas o texto não quer dizer isso. Esperar com paciência, algumas traduções talvez expressam melhor essa palavra. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Quem está realmente esperando no Senhor uma resposta não está na inércia, ela não está simplesmente esperando que algo aconteça do nada. Ela está esperando aquilo que Deus prometeu. Toca o telefone e ela diz assim: agora, chegou a minha bênção. Alguém bate a porta, olha, Deus está respondendo. Mesmo que você não está vendo nada, no seu coração há uma certeza muito grande de que as suas orações estão sendo ouvidas e que Deus vai se inclinar para você, vai se voltar para você, vai estender as mãos para você, abrir as portas para você, tocar a sua vida, simplesmente porque você está esperando com fé, na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Então, quando você orar crendo, tenha essa expectativa de que o milagre vai lhe acometer a qualquer momento. Amém. E hoje nós temos aqui um grande homem de Deus, Bispo Diego Godava, ou Diego Gomes da Silva, está conosco hoje. Bispo, muito obrigado. Amém. É um prazer tê-lo aqui com a gente. O privilégio é todo meu, muito obrigado pela recepção, obrigado por estar aqui. Com certeza, Deus tem algo para falar aos nossos corações, né? Amém. É um momento precioso de ouvirmos Deus. Estamos no momento onde nada mais voltarmos os nossos ouvidos para aquilo que Deus tem para falar no tempo que se chama hoje, né? Amém. Amém. Eu costumo sempre usar uma expressão na igreja, dizer que, na verdade, nós precisamos ouvir não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. A gente sempre está querendo escolher a mensagem, Sim, né? porque aquilo que nós queremos vai massagear o nosso ego, né? Mas aquilo que nós precisamos vai nos alinhar ao propósito, à direção daquilo que Deus tem para nós, né? E o tempo que estamos hoje, nada mais é um tempo realmente de aceleração, o tempo está acelerado, né? Tem até um apóstolo chamado apóstolo Francisco Nicolau, diz que nós estamos no tempo de trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. Então o tempo é agora, o tempo é esse. Nós precisamos estar motivados, conectados e direcionados com aquilo que Deus está falando nesse tempo. Então para mim é um privilégio estar aqui e compartilhar um pouco das nossas experiências. E não tem coisa mais importante do que saber quais são os planos de Deus para nós. Com certeza. Não sei se o pastor lembra da época da escola, quando tinha conselho de classe. Sim. Conselho de classe, os alunos ficavam de fora, era só entre os professores. Sim. E os pais, né? Chamava os pais e primeiro se reuniam os professores e a expectativa, o que o professor vai falar de mim. Sim. Sim. Então é importante que Deus, ele tem um plano para nós. Com certeza. E ele diz assim: bem sei os planos, os meus planos que tenho para você. Às vezes os nossos planos, Sim. como nós queremos as mensagens e queremos que tudo se volte para nós, eu quero isso, eu quero aquilo. Até é interessante, eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor, que ele, quando jovenzinho, gostava de uma moça da igreja. Uhum. Só que a mãe dele não concordou com ela, Sim. não gostava dela. Achava que tinha alguma coisa errada. Sim. E ele então se revoltou com a mãe, não sei o quê, e foi procurar uma irmãzinha da igreja para orar, buscar conselho. E a irmã, ele contando, a irmã falou: mas essa moça é perfeita para você, sim, né? Tua mãe deve estar equivocada, vamos orar para que Deus possa mudar o coração da tua mãe, sim, e ela possa te apoiar. Aí eles foram orar. Quando estavam orando, aí Deus falou. Quando Deus falou, terminou a oração, eu falei: meu filho, Deus não concorda nem comigo nem com você. É importante sabermos a vontade de Deus, né? Com certeza. E ela, como diz o texto, né, ela é boa, realmente, ela é perfeita e ela é agradável, Amém, né? que venha sobre nós. A questão estamos dispostos a nos submeter a essa vontade boa, a essa vontade perfeita e a essa vontade agradável?
Geralmente não, porque a nossa cabeça é desse tamanho. Sim. Deus, Uhum. o que Deus tem para nós é Sim. muito maior do que nós Sim. temos para nós. Eu estou, nesse exato momento, lendo um livro, o tema é Enraizados, da Bethel Church, e o livro ele é tão interessante porque conta a história do pastor, do seu ministério, quando ele era lá no tempo da juventude, tudo tal, e ele vai trazendo assim um processo bem interessante, e ele vai falando o seguinte: nós precisamos deixar Deus construir as coisas. Então ele diz que Deus, ele é o construtor, ele é o arquiteto, ele é o servente, ele é o pedreiro, ele é tudo. Ele faz tudo, ele só quer que nós venhamos cooperar com ele. Então se nós deixamos Deus construir, então com certeza ele vai colocar do primeiro ao último tijolo e vai respaldar todas as coisas. Amém. Agora, se nós formos construir, então nós vamos começar a construir, e o medo vai vir, a ansiedade vai vir, o desespero vai vir. Então é muito interessante, e é um pastor falando, né? Então ele dizendo assim, contando do seu ministério, quantas coisas que ele construiu, debaixo de medo, de angústia, de ansiedade. E o Senhor falou com ele, ao coração dele, né? Falou, deixa eu construir. E aí o medo vai sair, a ansiedade vai sair, o desespero vai sair. E aí a pergunta é, quem não tem medo? Quem não está debaixo de uma ansiedade? Quem não tem vivido dias difíceis, né? Então, como lidar com tudo isso? Como se lida com tudo isso, né? Então, acho que é uma questão realmente de nós olharmos para dentro de nós, com um olhar assim mais humano, né? E Amém. dizer realmente, Senhor, o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. Amém. Né? E nós nos realinharmos aquilo que Deus está falando conosco nesse tempo, né? Eu acho que enquadra bem daquilo que nós estávamos comentando outro dia, lá na reunião de pastores, falando exatamente isso, né? O foco aqui, ó, foca aqui, trabalha aqui, edifica aqui, seja muito ou seja pouco, porque eu acho que para o Senhor não existe a quantidade, existe rebanho, é dele. Amém, amém. Né? Uma ou milhões é dele. É dele. É dele. Então, se é dele, se o Senhor nos deu o privilégio de cuidarmos de uma ou de milhões, então precisamos ter essa alegria, né? É que nós gostamos muito de fazer o papel de Deus, né? Ah, com certeza. É o anseio do homem. Na verdade, foi exatamente por aí que Satanás conseguiu atrair a atenção da Eva, né? Sim. Vocês vão ser iguais a Deus. Sim. Igual a Deus? Opa, então é a minha deixa, né? Sim. Se é para ser igual a Deus, então. O bispo nasceu no lar evangélico? Sim. Eu tenho 44 anos, a vida inteira dentro da igreja. Olha aqui, não nasceu no berço El Shaddai, como tem o berço Shalom, o berço El Shaddai. Nasci no berço evangélico. Então, quando o bispo nasceu, seu pai já era pastor? Sim, não? o pai já é pastor, a vida inteira dentro da igreja. Tem um tio que são pastor, dois. Filho único? Você é filho único? Não, eu tenho mais duas irmãs. Né? Eu tenho 44 e tenho duas irmãs abaixo de mim. E a vida inteira na igreja, tudo. E fui ordenado ao ministério pastoral no dia 16 de dezembro de 1996, com 18 anos. Né? Eu até brinco que eu digo que eu fui mais ou menos assim, ó. Sabe quando alguém vai numa quermesse, numa festa, tem aquele churrasquinho que a pessoa compra com aquele espeto de bambu, né? Sim. Então assim, serve para espetar carne, mas tá cheio de fiapo. Cheio de fiapo. Eu tava mais ou menos assim, entendeu? Foi sendo preparado no processo. No processo. Enquanto trabalha, vai... Olha, você já sabe ler a Bíblia, já sabe vários versículos, tá bom, mete bala, vai para cima e vai ganhar almas. E foi assim que eu fui. Né? Então, né, fui fazer a faculdade depois, foi posterior, mas assim, a minha experiência era de ver o pai, de estar ajudando ali tal no culto, sabia como começava, como terminava. Na verdade, o chamado, ele é chamado, né? Sim. Não é estudado, né? Sim. Assim, lógico que tudo isso traz um preparo sim. sobre o chamado, né? Todo chamado, quando alguém é chamado, você pode edificar sobre isso. Sim. Infelizmente, há muitas pessoas que edificam sobre nenhum chamado. Sim. Né? Se preparam, fazem vários cursos e etc. Mas não tem o chamado, falta o principal, né? Aquele que chama, ele também prepara, né? Com certeza. Então, todo esse processo foi importante. Mas eu sempre pergunto para quem nasce na igreja, teve um momento, pastor, que mesmo sendo filho de pastor, né, geralmente a transição, ela é menos
menos traumática, né, de quem nasce na igreja. Às vezes quase nem percebe exatamente, eu não lembro o dia que eu me converti. Mas o pastor teve algum dia que marcou assim, ó, esse dia eu decidi que eu precisava mesmo de Jesus? Olha, eu acho que foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Amém. Esse dia, eu jamais vou esquecer esse dia. Eu estava num acampamento, era um acampamento de adolescentes. Me lembro muito bem que um dos pastores disse assim: quem gostaria de ser batizado com o Espírito Santo? Eu não tinha aquele preparo daquele estudo, ó, o Espírito Santo é isso, faz isso. Não, simplesmente nós vamos entrar numa sala, era numa escola, nós entramos numa sala, tinha, sei lá, eu e mais uns 10 adolescentes lá juntos, mais ou menos, não me recordo exato. Me lembro do pastor fechar a porta e nós começarmos a orar. Ele foi orando, e uma presença gostosa de Deus, aquela coisa, tudo tal. Agora, algo chamou a atenção, porque não tinha janela. Isso é interessante, quem está nos assistindo, preste bem atenção, isso realmente precisa ter fé para acreditar num negócio desse. Amém. Não tinha janela, só tinha a porta de entrada, não tinha nenhuma janela. De repente veio uma presença tão forte, mas tão forte ali, todos que estavam ali começando a chorar, aqueles adolescentes ali no chão. Eu não me lembro exatamente se eu estava de pé, se eu estava ajoelhado, eu só me lembro de ter olhado no canto da sala e tinha uma pomba voando. Que coisa. E todo mundo olhou e viu aquilo. Então não fui a única pessoa que viu aquilo, todos que estavam ali na sala. Não foi um delírio meu, não. Foi um delírio coletivo. Glória a Deus, amém. E tanto o pastor que estava ali como os que estavam ali viram aquela pomba no canto, sabe? Batendo as asas, um branco lindo, aquela coisa, e todos ali começamos a chorar, e o pastor, né, lógico, já muito mais tempo, mais experiência, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, e de repente ela desapareceu. E foi tão interessante que aqueles que não entraram se arrependeram depois. Se arrependeram depois, né? Se arrependeram depois. Então, para mim, essa experiência, me marcou muito essa experiência. Amém. No dia que fui batizado com as pessoas. Agora, qual foi a data, o dia? Não me lembro. Foi na adolescência. Na adolescência. Eu devia ter 12, 13 anos, por aí mais ou menos, já fui batizado com o Espírito Santo. Não tem uma data melhor, uma época melhor, né? Sim. Já na adolescência. É importante, se você quiser comentar aí no vídeo, a sua experiência, Sim. né? Quando foi que você teve essa experiência com o Espírito Santo? Eu, ainda bem, pastor, que eu ouvi essa experiência tua hoje, muitos anos depois, décadas depois de ter sido batizado no Espírito Santo. Porque eu ficava frustrado, sabe? Porque eu via assim, essas experiências maravilhosas, Sim. né? E eu ficava assim, mas por que comigo não foi assim? Porque pra falar a verdade, não sei nem quando que eu fui. Por Sim. quê? Porque nós tivemos vários eventos de oração, Sim. vigílias e tal. E em vários desses momentos, nós sentia a presença de Deus. Sim. E eu tinha vontade de falar em línguas, mas eu Sim. estava pensando, é coisa da minha cabeça, Sim. né? Sim. E foi um tempo até eu conseguir. E foi no acampamento também. Sim. Nós reunimos com os jovens no meio do campo de futebol. Sim. E ali eu me distanciei deles, só sabe uma coisa, agora eu vou falar. Sim. Não quero nem saber. Eu fui lá pro meio das bananeiras lá e estou falando até hoje, né? Então, algumas pessoas têm experiências maravilhosas como essa, que vale Sim, a pena, sim. vale a pena entrar num livro, né? É. E outras que é minha que não vai pro meu livro, né? Não vai entrar no livro. Mas o importante é que sejamos cheios do Espírito Sim, Santo, né? Porque não fica só nas línguas, Sim, né? Não é sim. só esse dia. Mas Atos 1:8, recebereis poder. Sim. É o poder de Deus. Sim. Ao descer Sobre vós o Espírito Sim, Santo, sim. e sereis minhas testemunhas. Sim. É importante isso, né? Ser testemunha. E é tão interessante que, né, como o pastor está falando, né? De lá para cá nunca mais parou, né? O que mudou de lá para cá é que você intensificou. Exato. Só foi intensificando, né? Eu vi uma vez o pastor Cirilo falando numa ministração, né, dizendo assim, como é ser batizado com o Espírito Santo? E aí ele disse assim, quem aqui fala inglês? Aí várias pessoas na igreja levantaram as mãos, dizendo que falam inglês, aquela coisa, e disse, eu estou estudando inglês. Sabe o que eu descobri? Que todos que falam inglês falam igual.
Então, assim é o batismo com o Espírito Santo. Todo mundo que fala que é batizado com o Espírito Santo fala igual. Fala muito. Então, assim, ou seja, é a linguagem do Espírito. Então, assim, então, não é por força, não é por violência, né? Vai, né? Como antigamente. Aleluia. Entendeu? Aquela coisa, tudo tal. Mas é assim, é como esse fundo musical. Olha, pegando um gancho aqui, tem muita gente que foi destravada assim. Sim. Fala porque tipo assim, às vezes a pessoa, as línguas já estão ali. Sim. Né? Ela só não tem coragem, não sabe como. Sim. E olha, gente, de boca fechada você não vai conseguir orar. Com certeza. Então você vai ter que fazer alguma coisa, sim, né, para poder fluir. Sim. Né? E é interessante, me faz lembrar agora de um pastor que disse que tinha um irmão na igreja, que estava 20 anos na igreja e ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo. E era a maior frustração dele. Aí um dia até o próprio pastor disse, Deus, eu não estou entendendo mais. Já orei por ele milhões de vezes, já jejuamos e nada, ele não é batizado com o Espírito Santo. Os irmãos, ele já está entrando em depressão, de tanta tristeza. Todo mundo que chega é batizado e ele não. Aí Deus falou ao pastor, unge os ouvidos dele. Olha que coisa, né? Realmente a boca, né? É a boca, aquela coisa, unge os ouvidos dele. Olha que coisa interessante, né? Não dá para usar isso como regra, aquela coisa, mas para ele... Nem tem regra. Nem tem regra, mas... O pastor pegou, ungiu os ouvidos dele, falou, Senhor, na direção do teu Espírito, unge os ouvidos dele. Foi só fazer assim, destrava, na hora. Olha aí, que 20 anos, aquela coisa. De fato. Então... Comigo aconteceu algo parecido, porque eu só tive essa confiança de falar em línguas, porque eu recebi uma palavra profética. Olha só. Uma mulher de Deus chegou e falou para mim, ó, isso que está em você é o meu Espírito, libera, né? Senão eu estaria travado até hoje, talvez. Sim. Né? Mas é importante porque, eu estou perguntando isso, pastor, porque tem, infelizmente, tem muitas pessoas na igreja que às vezes até assumem cargos e nunca tiveram experiência com o Senhor. Ah, eu entrei para a religião, né? Sim. Eu entrei para a igreja, mas não é entrar para a igreja, não é entrar para a religião, é ter uma experiência com Jesus. Né? Um encontro verdadeiro com Jesus. Algo que muda a sua vida entre antes e depois. Alguma coisa que... É uma coisa aqui dentro, né? Sim. Essa vida de Deus. Como Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. É isso que jorra todos os dias. Com certeza. Todos os dias. Com certeza. E para o ministério pastoral, teve algum chamado específico? Ou foi chamado, catado no laço, assim, vai na marra? É uma pergunta interessante. Parece que eu sempre tive a sensação de que eu ia ser pastor. Essa palavra para mim, olha, você foi pastor, é uma coisa assim que parece que já esteve sempre dentro de mim. Parece que eu tive sempre a certeza... Estava com o DNA já. Eu sempre tive a certeza que eu iria ser pastor, que eu ia assumir uma igreja, quando e como não sei. Mas essa sensação já estava dentro de mim. Que benção. Então foi uma coisa assim que para mim, na minha particularidade, só aflorou a certeza que eu já tinha dentro de mim, né? Como muitos disseram, não, o que eu menos quero na vida é ser pastor, né? Eu, pelo contrário, o que eu mais queria na vida... Temos algo em comum, então. É verdade. Que no meu caso também, né? Nasci no lar evangélico, meu pai não era pastor ainda na época, veio a ser pastor depois, assumi uma igreja. Nós somos uma família de seis irmãos, 3 meninos e 3 meninos, e os 3 são pastores, os 3 rapazes são pastores, minha mãe e meu pai também. Meu pai já faleceu, está com o Senhor, mas minha mãe continua pastoreando a igreja. Que legal. E quando, lógico, já nasci com isso, eu queria, de fato, ser pastor sempre. Sim. Até uma vez, minha mãe falou, tem uma empresa muito grande em Londrina, está contratando, eu era adolescente, e aí eu fui para a entrevista. E uma moça da igreja que trabalhava lá conseguiu facilitar, eu fui para a entrevista, tinha mais pessoas. E aí veio uma advogada lá fazer uma entrevista com a gente. Ela falou assim, o que você... Era uma psicóloga. O que você quer fazer da vida? Eu falei assim, eu quero... Eu já estava meio instruído, não vai falar que você quer ser pastor lá. Não... Vai estragar. Mas eu cheguei lá, não tive como falar, ó, eu quero ser pastor. Ela olhou para mim assim, mas acho que não tem vaga para pastor aqui, né? Daí, e como uma segunda opção, advogado. Eu nunca pensei em ser advogado na vida, eu só falei porque era legal a profissão, né? E até hoje não me chamaram, eu não sei. Então o pastor já tinha isso
né, Sim. já Sim, florava sim, desde criança sim. esse chamado pastoral. Sim, é interessante que quando eu estudei em uma outra cidade, morava em Sorocaba, estudava em Itu, eu sempre levei Bíblia na igreja, desculpa, na escola, sempre levei Bíblia na escola. Então na hora do intervalo eu ficava lendo a Bíblia, né? E o pessoal sempre tirava sarro, aquela coisa, olha lá o pastor, olha lá o pastor, olha lá o pastor. Eu nunca dei bola para aquilo, né? Hoje a galera chama isso de bullying, mas eu nunca dei bola para esse negócio, Era não, até, né? Era até um um bônus, né? É, um bônus, aquela coisa. O engraçado é que quando alguém passava por algum problema, alguma coisa, era o Diego. Procurar o pastorzinho. O Diego, faz uma oração aí pra resolver o meu problema. Faz uma oração aí pra resolver o meu problema aí, que o negócio tá feio, aquela coisa, tudo tal. Então assim, essa sensação, essa questão do chamado pastoral, esse desejo, essa vontade, parece que sempre esteve comigo. Então, e foi ao longo do tempo ela foi aflorando. Então, quando surgiu a oportunidade, eu recebi o convite, já sim. Foi simples. Simples. Amém. Glória a Deus. E aí começou o trabalho, né? Começou o trabalho. E nessa você começou como pastor auxiliar, ou não? Já assumiu a igreja? Não. Eu comecei como pastor auxiliar, né? Comecei do como pastor do meu pai, né? Eu já era auxiliar dele e tal, só não tinha recebido a imposição de mãos para dizer você é pastor, aquela coisa, né? Sim. Mas aí quando assumi foi com 18 anos, quando tinha 18 anos. Já assumiu a igreja? Já assumi a igreja. Já. E teu pai é de origem pentecostal, sim? Não? Sim, de origem pentecostal. É oriundo da Quadrangular, veio da Quadrangular. Tudo teu pai era de Bauru, não? Não, meu pai é de Sorocaba. Ah, de Sorocaba. Você também nasceu lá? Não, eu nasci em Jundiaí. Ah, Jundiaí. Foi para Sorocaba. Como você veio parar em Bauru? Porque meu pai abriu uma igreja aqui em Bauru, entendeu? Aí você assumiu. Assumi a igreja aqui. Ah, então a igreja que tem em Bauru, desde o começo foi você que foi meu pai que assumiu. Depois, quando eu assumi a igreja, né, aí passou todo o processo para mim, tudo tal, aí mexemos na data, mexemos no nome da igreja, tudo, e aí estamos aí tocando Igreja Cristã Apostólica Shalom, o nome da igreja. Igreja Cristã Apostólica Shalom. Qual o endereço da igreja? Rua Marcondes Salgado, 381. Mas é na Rua da Feira? Na Rua da Feira. Quem vai na feira em Bauru... Na feira de domingo ali e tal. Vai lá na igreja lá. Você está lá na feira? Não, nós tínhamos o culto de manhã. Nós tiramos de manhã e colocamos o culto domingo à noite, né? Olha aí. Dá pra ficar com um laço ali na feira, hein? Ali é um... Dá pra colocar barraquinha de pastel lá dentro da igreja? Olha, pois é. É uma estratégia. É uma estratégia, né? Ó, pastel mais barato mais aqui. Barato aqui. E com oração, né? Amém. Pastor, nesses anos de caminhada, quantos anos o pastor está pastoreando já? Então, agora dia 16 de dezembro desse ano, completo 26 anos. Olha que bênção, glória a Deus. 26 anos. E é lógico, 26 anos de pastorado não são 26 dias. Sim. Já passou muito perrengue, sim, né? Muitas lutas, muitas tribulações, muitos desafios, eu diria, sim, né? Tem alguma situação especial, talvez uma conversão emblemática, que, poxa, aquela conversão marcou a vida do... É lógico que aconteceram várias, né? Mas teve alguma experiência de conversão de alguém que se converteu que, assim, ficou marcado? Nossa, essa é uma pergunta difícil de lembrar nesse exato momento. Mas eu acho que o que marcou a minha vida no ministério pastoral, eu acho que foi a transformação daquele menino de 18 anos para esse homem hoje de 44. Eu acho que esse processo dessa transformação em mim, eu acho que marcou inúmeras pessoas. Eu tenho irmãos que congregavam conosco, hoje não congregam mais, estão em outras igrejas, servindo ao Senhor, estão marcados, né? Esses dias mesmo eu vi um menino, tá em uma outra igreja, tudo, mas eu me lembro quando ele nasceu, quando ele é da nossa igreja, quando ele nasceu, aquela coisa. Hoje, ministro de louvor, eu vi ele cantando, vi ele tocando, falei, puxa vida, a família inteira continua servindo ao Senhor e a raiz lá atrás ficou. Então eu acho que, não sei se tem algo específico para dizer, não me lembro agora exatamente alguma coisa específica, tal data, tal dia, tal pessoa, com tal situação. Mas eu acho que com aqueles que, mesmo que já não estão conosco, ou que já partiram para o Senhor, aquela coisa, que não se desviaram. Amém. Tanto aqueles que estão conosco há tantos anos na igreja,
como aqueles que um dia já estiverem, hoje estão em outro lugar, mas continuam servindo ao Senhor. Então acho que isso valeu cada jejum, cada oração, cada palavra, cada aconselhamento, de saber que as pessoas não se desviaram. Lógico, no meio do caminho teve alguns que se desviaram, claro que teve, com certeza. Isso em todos os lugares, né? Mas tem muitos que estão firmes com o Senhor. Amém. Então Amém. Se tem pessoas firmes com o Senhor, eu acho que essa é a marca do ministério. E o que mais acontece, e o que também acontece, não é o que mais acontece, mas o que também acontece, pastor, é que eu plantei, Paulo regou. Sim, sem dúvida. Que dá o crescimento. Às vezes alguém que passou por lá recebeu um empurrãozinho, o outro lá na frente contribuiu com mais alguma coisa. Sim. E lá depois está a pessoa, às vezes nem lembra do que você fez, né? Nem com lembra, certeza, né? com certeza. Mas o importante é que Deus sabe, né? E isso, todo o seu trabalho, é lógico que faz para Deus, né? Quer agradar a Deus, o que importa é agradar ao Senhor, né? Independente do que aconteça ou não. Às vezes o trabalho, nós vivemos uma época, pastor, não sei se o pastor tem vivenciado e talvez tenha a mesma impressão, que o esquema Herbalife é uma grande empresa, né? Só todo mundo colocando o esquema, entrou para a igreja. É aquela questão de medir o seu ministério por algumas coisas que ficam em evidência. É o tamanho do prédio, é o tanto de pessoas, é o quanto arrecada a igreja, né? E eu acho que Deus não está preocupado com essas coisas, né? Deus tem outros valores. É lógico que não quer que nenhum pereça, né? Deus não quer que ninguém se perca. E quanto mais pessoas conhecerem o reino de Deus, entrar para o reino de Deus, é melhor. Mas, se nós formos analisar o número de pessoas, né? Analisar o ministério, avaliar o ministério pelo número de pessoas, nós vamos deixar muita gente de Deus, até da Bíblia, que não teve muito sucesso. Jesus mesmo seria um fracassado. Né? Não, o apóstolo Paulo seria outro, entendeu? Então assim, e quantos outros, né, com relação ao ministério. Então, eu acho que o que define o ministério pastoral, eu acho aquela frase de Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira. A sua carreira. A minha, não a né? do outro, né? Exatamente. E guardei a fé. Né? Esse não é um texto de velório, né? Geralmente ficou sendo um texto de velório. Mas na verdade é exatamente isso. Então acho que o ministério pastoral se resume a isso. Né? Amém. Combati o bom combate, completei a minha carreira, mas guardei a fé. Então eu acho que se lá na frente, dos anos de vida que o Senhor nos der, né? Eu até, nesse tempo de Covid que todos nós passamos, eu até disse na igreja um dia, eu disse, no meio do caminho, inúmeras pessoas melhores do que nós, mas muito melhores, que nos deixam no chinelo, deixavam no chinelo. Deus disse, vem. Por algum motivo Deus nos deixou. Então se Deus nos deixou, nós precisamos fazer valer a pena. Precisamos fazer valer a pena. Ficamos por algum propósito. Então qual o propósito que fez com que Deus dissesse, você fica? Então se eu fiquei, se você ficou, quem não está nos assistindo ficou, então nós precisamos dizer, Senhor, dá-nos a graça, eu preciso me levantar, eu preciso continuar, né? Nós falamos a pastores, nós falamos a irmãos de igreja, nós falamos a líderes, a obreiros, a músicos, a levitas, enfim, quem ficou precisa fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena, gente. E o tempo é curto, né, pastor? Nós não sabemos mais quanto tempo nos resta. Se nós olharmos ao que está acontecendo no contexto global, né, as coisas do mundo, não temos muito tempo, né? Esses dias eu estava meditando, pastor, que a nossa geração, o tempo que nós vivemos agora, nós temos os que vieram antes de nós não tinham. Talvez essa geração seja uma geração, talvez a mais privilegiada de todas. Com certeza. No que diz respeito ao alcance global. Eu creio que nós poderíamos fechar a conta e passar a régua. Sim. Porque nós temos muita gente, missionários, que cada cristão deveria ser um missionário. Então nós temos milhões de pessoas que tiveram encontro com Jesus. E com esse contingente nós conseguiríamos alcançar os confins da terra, tudo. Evangelizar todo mundo e falar, Jesus, vem, né? Vem, o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu creio que essa é uma geração
mas também é uma geração que está perdendo muito tempo. É que na verdade é uma geração que, é a expressão que o pessoal tem usado, né? A geração Nutella, né? Verdade. Né? É o povo que quer muito de Deus, mas não faz um terço para viver aquilo que Deus tem, né? Nós podemos ver os nossos cultos de oração, não querendo ser saudoso com aquilo que ficou para trás, porque o que Deus tem Não adiante, ser, já sendo, né? O que Deus tem adiante é muito melhor, né? Isso, nós sabemos disso, mas assim, se nós olharmos de uma forma, com uma visão mais clara e mais objetiva, realmente as pessoas estão desejando tudo do céu, mas não se comportam, né? Não buscam, não caminham, não tem... falta o quê? Falta palavra, falta direcionamento. Tem tanta igreja séria, tantos homens e mulheres de Deus sérios que estão trabalhando, lutando. Eu fiz já uma oração ao Senhor. Falei, Deus, eu não sei quantas pessoas o Senhor vai me dar nessa vida para poder cuidar, mas por favor, as que ficarem, as que estão debaixo desse aprisco a qual o Senhor nos deu, que possa ir para o céu. Primeira coisa, que elas possam ir para o céu. Amém. Que elas tenham a marca de Jesus, né? Que Jesus fique no coraçãozinho delas, que elas se pareçam com Jesus. Então acho que aí realmente o seu trabalho pastoral valeu a pena, né? Amém. Porque as demais coisas são consequências. Quem não quer um monte de coisa? Todos nós queremos, mas assim, o que é para nós? Talvez o que é para mim não é para você, o que é para você não é para mim, né? E assim, então eu preciso estar focado com relação a isso e caminhar de acordo com aquilo que Deus tem exatamente. Então, voltar para o Senhor, né? O pastor estava falando sobre essa geração e talvez foi um viés errado dos ensinos que nós recebemos, que ajudou tanto em outras áreas e a gente pegou alguma coisa do pacote, que o pacote é enorme, pegou alguma coisa e ficou travado ali. Que é o bem-estar, buscar o bem-estar, buscar a prosperidade, crescer na vida. E a gente acabou perdendo um pouco aquela sensação, aquela ideia, aquele pensamento dos cristãos anteriores. Sim. Eu nasci de novo, eu quero passar isso para todo mundo. Sim. A experiência que eu recebi, eu quero passar para os outros. E a gente parece que entrou para um clube onde tem muitas coisas. Tem serviço de quarto, né? Sim. A gente tem... É só fazer uma oração aqui, a gente recebe um emprego melhor, né? E um casamento do jeito que eu estou pensando. E ficou centrado em nós, né? É o egocentrismo, né? Sim. Tudo que é espiritual está centrado em mim, sendo que o propósito é o corpo, nós vamos alcançar o mundo, levar os testemunhas de Jesus, testemunhas de Cristo, né? Não testemunhas de mim mesmo, né? Porque é interessante que alguns testemunhos que a gente ouvia antes, um tempo atrás na televisão, porque agora eu tenho 2 carros, tenho uma casa, e é mais interessante que na época eu tenho um celular agora, porque o celular é caríssimo, eu tenho meu celular, então tipo assim, parece que tudo se resumiu nisso, né? E parece que nós estamos numa crise de comprometimento, né? Porque daí é muito mais fácil eu testemunhar daquilo que Deus fez do lado de fora do que eu, na verdade, testemunhar daquilo que Deus fez do lado de dentro. Quando, na verdade, o que importa é o lado de dentro. Você pode passar a vida inteira e não ter um carro, não ter uma casa... o máximo que você talvez vai ter vai ser sua bicicleta, alguma coisa, mas quando você abrir a sua boca, o céu te reconhece e o inferno também. Amém. Então aí está a diferença. Exatamente. Agora, tenho tudo que essa terra pode dar, mas quando eu abro o céu não me reconhece, o inferno também não. Aí alguma coisa está errado. Os filhos de Seva, né? O Paulo, até o diabo fala, Paulo eu conheço. Você, nem o diabo conhece. Não conheço você, não. Então acho que realmente a marca de Jesus, né? Estarmos marcados por Jesus, né? Saber que o sangue do Cordeiro imolado continua falando, né? Como diz que o sangue, como diz a palavra do Senhor, o sangue da aspersão fala melhor do que o de Abel, né? Então, ou seja, o sangue do Cordeiro imolado continua falando, aquele sangue que foi aspergido na cruz do Calvário, aquela pessoa que foi salva por Jesus, foi liberta, foi transformada, sua vida, sua casa, sua família, né? Não era assim, eu era um bêbado e agora eu não sou mais. Bom, louvado seja Deus, puxa, vício é vício, a pessoa foi transformada, amém, glória a Deus, aleluia. Mas assim,
eu mudei realmente, eu tenho a marca de Jesus, eu sei quem eu sou em Jesus, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, sabe? Eu acho que é isso que o ministério pastoral precisa fazer, nós somos chamados para isso. E isso, pastor, é só o evangelho que provoca essa mudança. Sim. Porque parar de beber, o médico fala, ó, se beber você vai morrer. O cara para com cigarro, para com as drogas, né? Casa, carro, qualquer um compra, né? Sim. Os ímpios também têm isso, né? Sim. Sucesso profissional tem mais fora da igreja do que dentro, né? Sim. Agora, o que só o evangelho pode provocar essa mudança, essa transformação. Eu era outra pessoa, não sou mais como era, eu sei. Então, e aí esse testemunho é que realmente faz a diferença de você dizer, olha, eu era assim, sabe, eu realmente, eu tinha uma vida totalmente errada, mas hoje eu posso entrar diante da presença do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor me transformou, porque Amém. Só eu sei quem eu era, né, e quem eu sou, e aquela construção diária, né, porque na verdade a vida cristã é um convertimento diário, todo né? Dia. Todos os dias nós vamos nos convertendo. Cada dia sua cruz. Com certeza. Esse dia eu estava falando com o irmão Josias aqui, nosso querido irmão, e ele estava falando sobre alguns irmãos que moram lá nos ribeirinhos, né? Moram lá no norte do país. E tem alguns irmãos, gente dos quais a terra não é digna de ter. Sim. Pegam a biblinha, sobem num barco, e se embrenha no meio daqueles igarapés. Sim. Fica semanas perdido por lá, pregando nos povoados. Sim. Ninguém nunca vai ouvir falar desses caras, não vai saber o nome, não vai ter livro, nada disso. Mas lá no céu nós vamos ter tanta surpresa. Com certeza. Tanta surpresa. Com certeza. Eu acredito que esses foram chamados para algo específico e realmente são pessoas marcadas realmente e com certeza tem feito a diferença e essas pessoas têm acelerado o processo da vinda do Senhor. Amém. Porque estão ministrando para quem a televisão não chega, os inalcançáveis, inacessíveis, estão ministrando para essas pessoas que ninguém vai dar valor, né? Eu tenho um amigo que é missionário, que ele ficou muito tempo na Angola e ele disse que a última vez agora que ele esteve lá, e ele foi pregar, estava pregando numa aldeia, tudo tal, acabou o culto, uma pessoa disse, olha, Deus mandou te dar uma oferta. E ele sabia que a oferta daquelas pessoas, ele ficou pensando, o que essa pessoa vai me dar de oferta? O que essa pessoa vai me dar de oferta? E ela pegou e disse, tá aqui, é uma laranja. E deu para ela uma laranja. Falou, essa daqui era a minha refeição de ontem. Mas eu guardei porque eu sabia que o pregador ia vir e eu falei, eu não posso ir para a igreja sem levar uma oferta. Então e ele falou que ele ficou mais de uma semana com a laranja guardada, porque ele não tinha coragem de comer aquela laranja. Imagina, pastor, Jesus olhando essa oferta e um milionário depositando, fazendo um pix para conta da igreja lá, ó, 5 milhões. Sim. Ó, essa aqui da laranja deu mais. Sim. Que deu tudo que tinha. Deu tudo que tinha. E faz lembrar também que eu vi um pastor falando que uma vez ele também estava na África e ele foi com a mala cheia de roupa, aquela coisa. Quando ele voltou só com a mochila, porque tudo que ele tinha ele deixou lá. Mas quando o último culto que eles fizeram, eles estavam no mesmo lugar, ficaram uma semana no mesmo lugar pregando, um senhor falou para ele, Deus mandou te dar uma oferta. Ele falou, mas o que o senhor vai me dar de oferta? Ele pegou e tirou o óculos dele. Falou, tá aqui, essa é a minha oferta. Ele ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou levar o óculos desse homem amarrado com arame, né? Que é a única coisa que ele tem para ele poder enxergar melhor. Ele falou, meu Deus, me dá uma estratégia agora, né? Para poder... Me socorre. Me socorre aqui agora. Ele falou, irmão, o ano que vem nós vamos voltar aqui de novo. Vamos fazer o seguinte, você não pode guardar essa oferta para mim? Foi, então guarda essa oferta, quando eu voltar o ano que vem, fiel depositário, quando eu voltar o ano que vem, você me dá essa oferta. E esse pastor no outro ano voltou, levou algumas armações, algumas coisas, conseguiu lente, conseguiu um monte de coisa, tudo tal, né? E levou lá para aquele irmão, e foi que eu tenho até hoje, deu um óculos novo para ele. E levou aquele de oferta. E levou aquele de oferta, e o irmão guardou e continuava usando. Falei, então assim, benção, né? Então vai entender certas coisas, né? Tem um testemunho também da Keren Gaspar, né? Que ela foi numa aldeia, ela trabalha entre os índios assim também, e apareceu uma criança que eu acho que 30 centavos, né?
que a mãe falou assim, a mãe saía para trabalhar, deixava 10 centavos, na época que o ovo custava 10 centavos, deixava 10 centavos para comprar um ovo que era o almoço. Sim. E ela guardou 3 dias para levar no trabalho que a igreja estava fazendo com as crianças lá. E ela chegou lá, ela contando a história que ela precisava de um barco para alcançar outros vilarejos, outras tribos. E aí a criança vem lá, essa é a minha oferta que eu guardei. Mas aí, quando a criança, se não tivesse explicado, amém, deu 30 centavos. O problema é a explicação. Sim. Que é 3 dias sem comer, sem almoço, para levar. Então essas ofertas, assim, Deus se agrada muito, essas coisas, né? Parece assim, me lembro, parece os pais como se agradam de presente simples dos filhos, né? Sim. Lembro que uma vez, no Dia dos Pais, a igreja fez um trabalhinho com as crianças lá, e minha filha me deu uma gravata de papelão que fizeram lá no trabalhinho, né? Sim. E eu achei tão lindo aquilo, coloquei a gravata, tirei a minha, coloquei aquela e preguei com aquela gravata de papelão. E minha filha, até hoje, ela não esquece, né? Então são essas pequenas ofertas, na verdade são grandes ofertas, né? Sim. Enormes, né? Pastor, eu estava vendo, acho que no seu perfil, você fez Jocum? Eu fiz Jocum, eu participei um pouco da Jocum lá em Almirante Tamandaré, Curitiba. Fiz o ETED lá? Fiz o ETED lá, né? Tudo. Chegou a trabalhar em campo? Não, foi só o curso mesmo, tudo, né, que fiz. Jocum, um trabalho fantástico, né? E eu acho que foi assim um tempo também de lapidar, ser moldado. Eu me lembro uma vez que nós estávamos lá, numa das reuniões, foi dada uma ficha, né, para você marcar tudo que você tinha se envolvido na vida, passar num culto de libertação, aquela coisa, tudo tal. E eu olhava aquela ficha, aquela coisa, tudo tal, falei, mas não passei por isso, 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 tudo tal, né? E só tava o meu nome, basicamente meu nome e algumas coisinhas lá tal, né? Mas no último dia que era para entregar a ficha, eu fui um dos últimos a entregar a ficha, porque eu ficava, o que eu vou marcar aqui? Eu não tenho nada para marcar nessa ficha aqui, tudo não participei, eu não participei de um bocado de coisa, né, tudo, né, mas numa ministração, numa palavra que foi tão profunda ao meu coração, cirúrgica, foi o martelo na cabeça do prego, entendeu? Eu falei, e o Espírito Santo me disse assim, quem disse que eu preciso da ficha? Eu sei o que tem aí dentro, só confessa. Ah, mas aquilo para mim foi... Eu não chorava, eu urrava, né? Eu não chorava, eu urrava. Então, assim, foi um tempo também bem precioso também, né? De crescimento também. Pastor Bispo Diego, ele é psicanalista clínico. Há quantos anos? Desde 2010. Desde 2010? Desde 2010. E o que é que um psicanalista clínico faz? Ele é um psicólogo, ele é um psiquiatra, não, mas ele é um conselheiro, ele é um pastor. O que um psicanalista faz? Bem, a função do psicanalista é a mesma de um psicólogo. Trabalhar com as emoções, né? Resolvermos os conflitos internos que a pessoa tem. Uma coisa é o aconselhamento pastoral, né? Outra coisa é a terapia. É lógico que eu, como pastor, entendo muito bem isso daí. Mas quando eu estou na clínica, na clínica terapêutica, quando eu estou ali dentro do ambiente terapêutico, eu estou ali como psicanalista, né? Diferente quando eu estou no meu gabinete pastoral, até porque alguém quando vai para o gabinete pastoral... Está procurando um pastor, Está procurando um pastor. Quem está lá dentro está procurando um terapeuta. Não aconteceu de o pastor começar a passar a linha, eu estou procurando um psicanalista, um pastor. Na verdade, assim, é aquela conversa que eu tenho que estar falando comigo mesmo o tempo todo, né? Porque assim, a pessoa que está ali daquele lado, que está desejando fazer terapia, ela está abrindo o coração dela, né? Agora, assim, o que você ouve dentro de da sala, no contexto terapêutico, do que você ouve dentro da igreja, no gabinete pastoral, não é diferente. Dores, traumas, frustrações, batalhas, angústias, medo, pânico, tristeza, desespero, etc. e tal. Simplesmente são formas diferentes a qual eu trabalho. Então, a linha terapêutica, como psicanalista, como psicólogo, a função é trabalhar com as emoções, né? Mas isso é muito importante deixar bem claro isso, que lá na minha clínica eu sou o psicanalista, né? E na igreja
sou pastor, né? E como psicanalista, quais as situações mais recorrentes que o pastor encontra? Qual que é basicamente a necessidade primordial das pessoas? Se for falar como pastor, Jesus, né? Mas geralmente as pessoas chegam lá reclamando de dói aonde, pastor? As emoções. Tristeza, são frustrações, ciclos não vencidos. Eu costumo usar uma expressão que nós trabalhamos em terapia, são chamados feridas cíclicas, né? É aquela coisa que não fecha, traumas. As crônicas. São coisas que a pessoa vai repetindo. É o avô que tinha, que é o pai que tinha, que agora a pessoa está repetindo o mesmo padrão de comportamento. Porque assim, me permite usar uma expressão terapêutica aqui? Posso usar? Freud dizia o seguinte: qual a sua responsabilidade na desordem da sua vida? Né? Se for analisar nesse contexto, a grande maioria não gosta muito dessa definição, porque nós sempre vamos achar que a responsabilidade do meu problema... quem nos feriu. É de quem nos feriu. É do fulano, do beltrano, do ciclano. Agora, é lógico, claro, que muitas das vezes você não teve culpa, você entrou, você foi jogada naquela situação. Ou, por exemplo, uma pessoa que participou de um abuso, né? Desculpa, participou não, que vivenciou, que sofreu um abuso, né? E que está carregando isso ao longo da sua vida, né? E hoje ela tem conflitos, ela não consegue se relacionar bem com a esposa, com o esposo, com os filhos. Então ela chega na clínica, muitas das vezes, sem saber o que eu estou fazendo aqui. Né? Muitas das vezes ela vai porque alguém da família diz, você precisa de terapia. Quem tinha que estar aqui é quem me feriu, não? Exatamente. Só que a pessoa ela começa a entender que dizer, puxa vida, quem me feriu, já feriu. Eu já fui ferido, então agora eu preciso ter uma compreensão melhor de como viver daqui adiante. Então aí eu preciso perdoar quem me feriu, né? Resolver o conflito que ficou para lá atrás. Talvez eu tô parado há 20 anos atrás, tá cheio de homens e mulheres aí que não passam de bebês emocionais, né? Exato. Que não têm estruturas, né? E são chefes de família, são casados, são pais, são mães. Não importa a idade. Não importa a idade. Isso pularam um processo lá atrás e estão colhendo hoje, vivendo hoje. Se você conversar com qualquer professor, você vai ver que as crianças, desde a mais tenra idade, aquela coisa, elas parecem que professores que já estão ali há muitos anos vão dizer, não, parece que mudou, virou uma chave, essas crianças não são de 5 anos, não são as mesmas de 5 anos, sei lá, 10 anos atrás. Alguma coisa mexeu com essas crianças, sabe? E aí, com certeza, são pais que estão com problemas, com dificuldades. Então, não porque sou terapeuta, não porque sou psicanalista e também não porque sou pastor, mas eu acho que a terapia ajuda a resolver conflitos muito grandes mesmo. E às vezes, né, talvez baseado nas experiências pastorais, eu não sou psicanalista, Sim. né? Mas a gente acaba Sim. arranhando, né, um pouquinho, sem as técnicas, Sim. né? Mas às vezes a pessoa que está passando uma situação é um detalhe para ela resolver. Com certeza. E ela não consegue enxergar. Sim. Por isso eu costumo sempre usar. Essa expressão a minha é clássica. Todo mundo que faz terapia comigo já viu usando essa expressão. Presta um pouquinho a Bíblia. Eu costumo sempre dizer assim, que você que está me assistindo, aqui nós temos uma Bíblia, né? Todos nós estamos olhando pelo mesmo objeto. Mas estamos olhando pelo mesmo ângulo? Não. A terapia faz isso. Ela tira você do local que você está, vem para um outro ângulo. A definição, na verdade, a grande sacada é te levar no 360 graus. Para que você consiga enxergar o mesmo problema com outro olhar. Né? Não deixa de ser o que Jesus faz conosco. Ele nos tira do lamaçal do pecado, da tristeza, da angústia, nos levanta, nos põe de pé e nos mostra um outro ângulo, que é o ângulo do reino, né? O reino de Deus, as coisas do reino. Aí você diz, não, você não precisa ficar sofrendo por isso, já foi pago o preço na cruz do Calvário por sua vida, tudo tal, né? Mas em terapia é mais ou menos isso, esse trabalhar. Verdade. E essas questões emocionais, elas controlam a pessoa, Sim. controlam a sociedade. Né? Com certeza. Por causa de emoções mal formadas, Sim. a pessoa influencia todo mundo à sua volta, Sim. não é verdade? Sim. E uma pessoa que não tem o seu equilíbrio emocional,
Então, se ela não está equilibrada, ela está desequilibrada, né? Por isso não tem meio termo, né? Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Tem pessoas que não sou contra muitas vezes a pessoa precisa de um tratamento com um psiquiatra. Não sou contra essa questão. Ela precisa muitas vezes tomar algum remédio para dar uma química, para dar um upgrade, para dar uma levantada nela, porque ela está necessitando daquilo. Tem gente que faz isso toda manhã, é o café, a pessoa não consegue, né? Não consegue fazer nada sem tomar o cafezinho, é uma química. Existe algumas pessoas que dizem assim, só fala comigo depois do café, né? Mas o pastor falou uma coisa importante, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, mas alguém me feriu, eu não posso fazer nada, a pessoa que tem que voltar aqui e resolver o problema. Sim. No entanto, quando você está indo trabalhar, por exemplo, que passa um carro e joga um monte de lama em você, sim, alguém jogou a lama. Sim. Mas quem vai tirar rapidinho é você mesmo. Sim. Você não vai ficar esperando, quem fez isso comigo. Sim. Então não importa quem fez isso. Acho interessante aquela passagem de João, quando Jesus está passando, e ele, acho que é João capítulo 5, que eles veem um cego de nascença. Sim. Quem foi ele? Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Sim. Jesus falou, em outras palavras, não importa quem fez isso. Sim. Nós vamos transformar isso em algo glorioso para o nome do Senhor. Né? Sim. E aí foi lá e curou aquele homem. Então, tipo assim, não importa quem te feriu, o importante é que você precisa ser curado. Sim. Né? E isso é uma decisão, porque assim, a pessoa pode passar a vida inteira e viver no mesmo estágio e não sair de onde ela está. Aí, como pastor agora dizendo, vai ter pessoas que vão para o céu, mas nunca e vai chegar no céu e vai dizer, Jesus, mas nossa, eu não sabia que tudo isso era meu. Pois é, mas estava ao seu alcance, mas você não quis se abrir para viver coisas novas. Tudo disponível. Tudo disponível. E a mesma situação são com pessoas que estão dentro da igreja. Né? Tem pessoas que estão no altar, que estão ministrando, mas estão feridas, machucadas, tristes, precisando de cura, sabe? Nós precisamos nos dar ao luxo de dizer, Senhor, cura as minhas feridas, porque muitas das vezes nós achamos que sozinho nós vamos conseguir inúmeras coisas, e não vai. Tem situação que é com você, que é sozinho, mas tem coisas que você precisa que alguém te ajude, que alguém te auxilie, que alguém fale ao seu coração, né? Por isso que um pastor não deve andar sozinho, precisa de alguém que fale, alguém que converse, é para abrir o coração. Não é porque você é pastor que você não está triste. E falando, desculpa cortar, sim, pastor, e falando de questão de pastores aí, o pastor é um sofredor solitário, porque ele não encontra em quem alguém para carregar, sim, o peso dele, porque, sim, ninguém entende o fardo que um pastor carrega, sim, a não ser outro pastor. Exatamente, só um pastor entende outro pastor. Mas e se eu for falar para você que eu tenho uns problemas, eu vou ficar em maus lençóis, sim, né? Porque sim, como é que esse pastor pode, sim, ter problema, né? Sim. O pastor eu vou me abrir para ele e vai sair falando para todo mundo, sim, né? Sim. Infelizmente são coisas que acontecem, sim, por falta de alguém confiável. Na verdade, assim, a gente precisa encontrar alguém que seja maduro ao ponto de você dizer o seguinte, olha, tem alguém que posso abrir meu coração, né? Quantas vezes eu já busquei amigos, parceiros para falar de situações que estavam acontecendo comigo. Você não é super-herói. O pastor não é super-herói, o irmão da igreja não é super-herói, o diácono, o obreiro, o levita, o músico, ninguém é super-herói. Todos nós precisamos em um determinado momento dizer, eu preciso de um ombro. Me ajuda. Por isso a Bíblia é bem clara dizer, melhor que sejam dois, né? Porque se um cair, o outro levanta, né? Então, ou seja, nós precisamos disso. E essa questão, essa empatia de sentir. E é interessante a fala do pastor, porque nós estamos com dificuldade de encontrar pessoas que sejam dispostas a nos ouvir. Está todo mundo querendo falar, né, pastor? Todo mundo quer só, né, falar. E quem vai te ouvir? Quem vai ser a pessoa que vai te ouvir? Né, que vai emprestar o ombro amigo para você, que você vai fazer um telefonema, que você vai ligar, que vai mandar uma mensagem, né? Eu tenho 2 listas de transmissão no meu celular. Eu tenho uma lista de transmissão só para pastores, que eu costumo sempre mandar. Eu já comecei a receber aos amigos de ministério. Se você não tem, você não é amigo, você não é amigo dele, eu sou. Já tem uns 200 pastores lá nessa minha lista, aquela coisa. Não sou tão exclusivo. Não. Aos amigos de ministério, né? Uma palavra de ânimo, de força, e um devocional que eu mando diário para muitas pessoas também, aquela coisa. É o que eu, Diego,
Um detalhe, ele acorda cedo, hein? É. 4h30, 5 horas está recebendo a mensagem. Todo dia esse meu horário mesmo. E assim, é o jeito que eu, Diego, achei de poder abençoar alguém. Amém. Né? E usando que está aí à disposição as mídias sociais. Sim. Seja um missionário também das Sim. mídias sociais, utilize essa ferramenta que Deus te deu aí. É legal mandar negócio de cachorrinho, de futebol, mas prioriza as coisas de Deus, que você pode ajudar alguém. Sim, uma palavra, um telefonema. Eu tenho dito aos irmãos da igreja, irmão, às vezes um telefonema, uma mensagem, ou você dizer para alguém, puxa, senti sua falta no culto de domingo. Olha, isso é importante, né? E você sabe quais são as seis como é que diz, pastor? O pastor mandou uma mensagem esses dias. Crenças limitantes. Ah, sim, as crenças limitantes, né? São... Eu ouvi várias vezes, viu, pastor? Gostei bem conciso, objetivo. Sim. As crenças limitantes, sim. né? Aquilo que te prende, né? Sim. Coisas que você colocou na sua cabeça, aquelas ideias chiclete, pastor. Sim. Você acha que é assim? Né? Começa com aquele fator do seguinte, aquela sensação de que você é o seu próprio algoz, né? Não seja o seu algoz. Isso é autossabotagem, né, pastor? Tem pessoas que não importa a situação, tá tudo bem, ela tá chicoteando, tá tudo mal, ela tá chicoteando. E isso, pessoas que estão na igreja, não importa. Por isso que uma coisa, o conceito das emoções atinge quem tá na igreja e quem não tá na igreja. Né? A questão é que nós estamos na igreja, nós buscamos em Deus força, ânimo, tudo, mas não quer dizer que você está com tudo resolvido na sua vida. Verdade. Né? E aí a autossabotagem, as crenças limitantes, eu não posso, eu não consigo, sou velho demais, já passei do tempo, né? Não vai dar certo. Bom, olha, isso foi só uma palhinha. Você quer abrir o seu coração? Procura o consultório, procura o Bispo Diego, Puxa, será um prazer, psicanalista Diego, ele vai te ajudar. Obrigado. Bispo, olhando para aquela câmera Sim. ali, se fosse hoje as suas últimas palavras, só tem tempo para falar algumas sentenças para quem está nos ouvindo. O que você diria? Eu acho que eu encerraria com aquela famosa frase do grande evangelista Billy Graham. Se eu errar algum contexto, me desculpe, mas é mais ou menos assim. Se o céu não for verdade, se a Bíblia for uma mentira, se a santidade for algo não necessário, mesmo assim, valeu a pena ser cristão. Valeu a pena? Valeu a pena para você? Amém, bispo. Podemos orar com as pessoas? Isso é um privilégio. Amém. Pai, nós te damos graça, te damos louvor, te agradecemos por esse tempo tão precioso. Amém, Senhor. Nós não sabemos quantas pessoas estão nos assistindo e como se encontra o coração de quem nesse exato momento está nos assistindo ou nos assistirá posteriormente. Só pedimos, ó Deus, que a tua graça toque cada um. Cada pastor que aqui passou, cada serva tua que aqui pastor tem experiências para contar. Amém, Senhor. E é nas experiências que nós vamos crescendo, porque nós podemos ver que nós não estamos sozinhos. Amém. Por isso ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada de fé, para que dia após dia nós possamos crescer no Senhor, com o Senhor e pelo Senhor. Amém. E se nesse momento alguém estiver triste, Sim, renova suas forças, em nome de Jesus. do alto da cabeça até a planta dos pés, de em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Amém. o Senhor da igreja e de nossas vidas. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber essas notificações de todos os vídeos, de todos os convidados que nós trouxermos aqui. E Deus vai abençoar muito a sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado, bispo. Um forte abraço, meu pastor. Deus abençoe. Amém. Privilégio. Prazer foi todo meu. Deus te abençoe. Shalom, shalom.